Meu nome é José Valente Chaves, né? Eu tô no IPEA desde 79, ou seja, estou com 65 anos hoje e 2/3 da minha vida está vinculado diretamente com o IPEA. Eu me aposentei em 2013, mas não deixei de trabalhar um dia. Uma parte com DAS, outra parte como profissional sênior, uma modalidade de bolsa que tem no IPEA, uma parte agora com uma entidade vinculada à ONU, que eu estou contratado, mas continuo fazendo o mesmo trabalho no IPEA, né, de assessoria. A minha entrada no IPEA se deu no ano de 76. Eu entrei no IPEA como datilógrafa, trabalhando com a Maria Pedrinha, pessoa maravilhosa, que eu agradeço muito, aprendi muito com ela. Trabalhando com o Dr. Sérgio da Costa Silva, que foi meu primeiro chefe no IPEA. E aí eu comecei a aprender o que era o serviço público. Eu entrei no IPEA em janeiro de 1980 como bolsista. Foi uma década onde o IPEA tinha um papel institucional diferente de hoje. Ele tinha o lado da pesquisa, tinha o orçamento, que era feito dentro do IPEA, no INOR, e eu trabalhava no IPLAN, que era o Instituto de Planejamento, que era fiscalização, era um misto de assessoria, né, e assessoria ao governo. No início, quando eu entrei no IPEA, o IPEA era composto do Instituto de Pesquisa, o INPES, lá no Rio de Janeiro, o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento em Brasília, né, o INOR, que é o Instituto de Orçamento, e mais o Centro de Treinamento para Desenvolvimento Econômico, que era o SENDEC, também em Brasília. Na época, era a época da ditadura, nós só podíamos entrar depois de sermos investigados pelo SNI, né? Na nossa ficha vinha DSI carimbado, aprovado, né? E aquilo ali me chocou um pouco porque eu não estava habituada com aquilo, né? Eu falei, nossa, preciso de tudo isso. Porque eu era uma menina, né? Eu entrei no IPEA, eu era uma menina, uma criança praticamente. Um ponto da época que eu acho interessante, quando Delfim Neto volta para o planejamento, acho que em meados do governo do general Figueiredo, a ideia que se tinha é como hoje. Por isso que eu digo, tem coisas aí que a gente tem que balancear e como é que nós estamos vendo hoje, que experiência pode nos trazer ou não, né? Porque eu acho que nós temos um momento de uma crise profunda enquanto sociedade, enquanto realidade, enquanto, sejamos claros, enquanto democracia. E naquela época, quando chegou o Delfim, a galera dizia, olha, eu não acho uma bobagem que vocês fazem de planejamento, não acredito. Ele foi numa palestra do IPEA e afirmou isso. Vocês querem fazer, vocês façam, mas eu não... O que dá é a realidade, é a ação sobre a realidade, não fica com negócio de dinheiro, cobrar muito, não resolve muito não, né? Mas, então, quando ele vem para ser ministro do planejamento, correu aquela história, vai fechar o IPEA, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer... Não. E realmente tinha lá os assessores dele, tinha 63 assessores para diferentes áreas, né? Tinha lá alguns que falavam, olha, tem sentido e tal, né? Como ainda se fala hoje, tem outras instituições que você pode atuar, por que você tem que ter isso daí? E ele tinha um dado que ele procurava e que a assessoria dele não localizava. Procurava, não me lembro o dado agora, mas a gente pode pesquisar isso. Procurava, não achava. E, felizmente, nós tínhamos um colega no Rio de Janeiro que há muitos anos coletava informação, elaborava ideias e pensamentos e conclusões a partir desse levantamento de dados que ele fazia, e que vinha a ser o tema que o nosso ministro à época, Delfim Neto, queria, né? Bom, não deu outra, né? Se contactou com o técnico, viemos a Brasília, ele veio aqui, passou as informações, né? Mas quando comunicaram o Delfim, ele olhou lá e falou, não, muito bem, pô, vocês demoraram para achar isso, né? Quem é que está fazendo isso daqui? Aí ela falou, é um técnico do IPEA, lá do Rio de Janeiro, né? Diz que ele parou, olhou assim e falou, e vocês estão querendo fechar o IPEA? Bom, a partir daquele momento nunca mais se falou em fechar o IPEA. O nível de organização coletiva ele era muito restrito na época, né? Então a nossa preocupação de querer ter uma união maior na casa para construir uma instituição que na realidade viria a facilitar, primeiro, a relação com o governo, né, de forma geral. Segundo, uma relação melhor com o IPEA e fazer com que a gente tivesse uma visão mais institucional, mais coletiva, então foi muito relevante. No início foi um pouco mais difícil, porque havia determinadas resistências, inclusive internas, alguns colegas
achando que não era o momento ainda, talvez fosse importante esperar um pouco mais, né? Mas eu diria que externamente, assim, coisas relevantes, pesadas para proibir, eu pelo menos não percebi isso. Porque 85 já estava no início do processo de transição, né? Então muita coisa já tinha acontecido e outras já estavam acontecendo. E eu vi que a criação da FIPEA naquela época foi também como parte desse processo da transição. Quanto à FIPEA, quando eu entrei no IPEA, nós tínhamos lá as IPEA, que era a Associação de Servidores do IPEA, e já em 85 foi criado a FIPEA, né? A FIPEA com a nova roupagem, né? Uma coisa mais para dar uma dinâmica maior nessa coisa de congregação, para termos a capacidade e a legitimidade para poder fazer reivindicações, né, de carreira, de trabalho, etc., que a gente tem que ter, porque não tinha como, não tinha representação, o servidor não tinha representação, então conversar com autoridades, ou não tem nenhuma representação. Então, isso aí veio para congregar o pessoal e dar suporte à nossa necessidade, né, reivindicatória, etc. Esse movimento não se fez com a exclusão, mas com a inclusão dos segmentos, por exemplo, de técnicos do nível médio, das pessoas da administração, da secretária, do datilógrafo, da pessoa contínua que levava documentos. Ou seja, para que esse debate percebesse também como eles se entendiam dentro de uma instituição como a IPEA e como eles se entendiam enquanto cidadãos numa sociedade que ao momento era fechada, a capacidade de articular e de promover ideias, mas que se estava traduzindo numa visão de abertura e que a nossa organização, a associação, queria ter essa possibilidade do diálogo amplo, que nós pudéssemos pensar na questão mais técnica a nível do planejamento, mas pensar também na questão mais da realidade, por exemplo, do funcionário mais humilde. Então, quando se fez a primeira assembleia e a chapa foi eleita, eu tive eu diria, a honra mesmo, a satisfação de poder ser colocado na intenção de presidir esse início da associação. Nós montamos uma chapa em que pudéssemos compor esses diferentes segmentos. Então, nós colocamos lá a área financeira, põe o técnico do IPEA aí da área de finanças, da administração do IPEA e tal, né? Como é que nós fazemos com o pessoal de suporte, né, que a instituição não funciona sem eles. Às vezes não, tem um limite, não, funciona com todos juntos. Então nós teve uma secretária que participou conosco, a Brasilina. Nós colocamos uma pessoa do Instituto de Orçamento, tinha a questão do orçamento, e o nosso diálogo com a área do Rio através de nós, né, por exemplo, técnicos do IPLAN. E assim foi constituído. A Associação dos Funcionários de IPEA, na verdade, ela nasceu por conta do seu Torres, um velhinho lindo de viver. E ele, atrás de uma mesinha, ele trabalhava, se não me engano, no serviço de atividades auxiliares. E ele lutava muito por isso, e ele estava muito engajado, né, em defesa. E, na verdade, assim, não vou lhe dizer que oficialmente foi com ele, mas a luta, ele se dedicava muito para que nós pudéssemos ter uma associação decente. E eu gostava muito dele como pessoa. E ele também, por sua vez, gostava de mim. E eu comecei a chamá-lo de pai e ele de filha. E ele dizia, ô meu pai, ele, ô minha filha. E como, infelizmente, eu nunca tive um pai presente, que não vem ao caso, mas a nossa relação era tão boa, tão linda, que acabou virando uma relação de profissional e de amizade. E foi aí onde eu comecei a me dedicar para a associação, a me engajar com a associação. Nós criamos uma capacidade de mudança anual, de maneira que, se eu tivesse um presidente, uma diretoria, uma direção da associação, eu pudesse, no ano seguinte, voltar ao nosso público e, por ele, definir outros nomes. Quer dizer, teria uma visão também de dar experiência ao conjunto dos nossos colegas, dar oportunidade de representar, não na lógica técnica da instituição, mas representar na lógica cidadã da instituição. Mas o fundamental foi que nós conseguimos a legitimidade
junto aos nossos colegas, participavam, somos participativos, participavam, tinham debates, contribuições, sem a qual não teria lógica a entidade, mas também a legitimidade junto aos segmentos de poder. Em alguns casos até a nível da assessoria da Presidência da República, que pudéssemos ter essa capacidade de sermos reconhecidos como representantes, digamos, legítimos, que permitisse esse tipo de diálogo, e que não é um diálogo vazio, é um diálogo que tinha uma retaguarda de conteúdo sobre a qual se poderia discutir. E, finalmente, que nós devêssemos ter a habilidade de estarmos abertos à sociedade, porque somos um órgão de governo. Então, muitas vezes, nós temos temas que, no contexto do governo, não são percebidos, mas que são, nessa visão, necessários de um diálogo maior. E essa é uma abordagem também da nossa associação. No início, a gente tinha laços estreitos com o pessoal do orçamento, da finanças e controle, o pessoal da Receita Federal, os auditores fiscais, o pessoal do Banco Central, do SUSEP, CVM e os gestores governamentais, né? Então, no início, nós éramos bem unidos e as nossas reivindicações eram, né? Nós fazíamos reivindicações em conjunto e trabalhávamos, né, junto ao Ministério do Planejamento, ao Ministério da Fazenda, então, o Congresso, tudo bem articulado. Aí, evidentemente, que o ciclo de gestão, né, que estava mais próximo aqui com essa, deixando de lado o Banco Central e a Receita Federal, que tinha suas reivindicações um pouco diferentes, né, mas trabalhavam juntos, né? Então, isso aí foi muito importante para a gente ter essa união, né? E que veio desembocar nessa, inclusive, da Fonacate, hoje, que é bem estendido, né? Hoje tem Fonacate, hoje, o Fonacate representa aí 200 mil servidores, né? Que é uma coisa muito importante. E nesse tempo, nós tivemos várias mobilizações, né? E porque sempre houve tentativa de esvaziamento do serviço público e de criminalização, né? Então, tudo de errado que tem no país, todos os governantes, tudo é o servidor público que é o culpado, né? Se tem uma crise econômica, é culpa do servidor público. Então, a gente tem que tentar, porque isso aí é fácil, eles colocam na cabeça do povo, quem não conhece que tem daquela visão, o servidor público, carimbador de papel, o cara, e não é bem isso, né? Você vê que, mas aí o pessoal incute na cabeça dos menos esclarecidos e fica essa loucura, né? Já no início do governo Fernando Henrique, por exemplo, o senhor Bresser Pereira, o ministro, porque queria transformar o IPEM em organização social. Então, isso foi uma luta, né? E a gente teve que lutar muito, correr, para tentar dissuadi-lo disso, né? E é complicado. Então, nesse meio de associativo e sindicalismo, é sempre aquela coisa sombria, aquela luta incessante para poder manter a gente, nos colocar no lugar que merecemos, né? O que a associação tem a nível de estrutura física era o que eu, na verdade, o que eu e outras pessoas gostaríamos de ter na época. E na época era muito difícil. Era difícil porque a gente vivia com tudo emprestado. Era mesa, era cadeira. Na época não tinha computador, era máquina. E uma hora podia ficar aqui, outra hora não podia. E a falta até de coleguismo, de interesse das pessoas em querer mexer e transformar, sabe? Trabalhar mais pela associação e não pelo corporativismo. Porque na época a associação era muito importante. A associação começou a se tornar importante no meio dos ipeanos, mas eu sinto que ela perdeu um pouco da objetividade no sentido de direitos, de correr atrás dos nossos direitos. E ela ficou muito mais como patamar de politicagem, de política. Agora, o que eu sou contra, e sempre fui contra, foi da politização partidária, política partidária no seio da associação. Não pode, porque nós somos, da mesma forma que nós somos carreira típica de Estado, a associação também tem que ser, né, a política. Não pode participar de política partidária, porque os políticos passam, os governantes vão passando, mas a associação fica, ou a instituição IPEA fica, né? Que é passando por N presidente da República, né? E continua a associação, um órgão firme. Quando se fala de alguns percalços, eu entendo
Por exemplo, quando foi feito o primeiro concurso, o segundo concurso, muitos dos nossos novos colegas chegavam e perguntavam: mas por que eu tenho que me associar? Né? Eu tenho que pagar uma tarifinha, por que eu tenho que fazer isso? Né? Porque não percebem a realidade, a importância de você ter uma capacidade de ser representado, inclusive politicamente, tecnicamente, institucionalmente, além dos canais usuais de uma mesma instituição. Então houve um período em que houve um certo afastamento desse segmento, depois houve um retorno desse segmento, hoje acho que ele está pleno, mas a ideia que eu penso sempre é o seguinte: temos que nos somar mais, temos que nos aglutinar mais, temos que discutir mais, temos que participar mais, temos que agir essa questão mais, dentro da realidade que nós estamos vivendo. Eu fui eleito, então eu acho que é a função, é o cargo que tem mais legitimidade aqui na nossa casa, é o cargo do presidente da FIPE, porque ele é eleito. Estar diretor, o nome já diz, né? Você está diretor, é uma indicação. Aqui não, aqui é uma eleição. Então eu jamais imaginaria que eu iria ser. Foi uma pressão muito grande do Luiz Eduardo, que era o presidente anterior, e aí eu acabei, né, começando a conversar, fizemos algumas reuniões, o momento era muito difícil, salário muito baixo, a gente estava numa situação bastante deteriorada. Há poucos anos o IPES quase sofreu a extinção, né, no governo Collor, então foi muito complicado. E aí, ao entrar, a coisa, eu percebi o que era aquilo. Nós vivemos 41 dias de greve no primeiro semestre, final do primeiro semestre e início do segundo semestre da minha gestão. Foram momentos muito difíceis que eu vivi. E eu não tenho dúvida que a FIPE contribuiu muito em vários momentos. No período que eu fui presidente, principalmente, se a gente não tivesse a FIPE, ficaria muito difícil trabalhar, porque faltou, o IPE, ele tem o formato dele de levar as demandas ao governo, que é diferente, né, da associação. A associação, ela pode abrir mais, ela pode falar mais, ela pode ter uma postura mais direta junto ao governo. Enquanto o IPE não, o IPE vai sempre, tem questão hierárquica, que pega, que faz com que, às vezes, a gente deseja falar determinadas coisas, mas o fato de estar no cargo não necessariamente aquilo permite ou inibe a ser falado. Aqui não, é um ambiente de liberdade, de poder expressar, logicamente, com responsabilidade e levar as questões dentro do que a maioria deseja que seja levado. É fundamental o papel do IPE. O ciclo do salário muito bom, ele não foi extinto, mas ele ficou muito baixo no final da década de 1980 e início da década de 1990. A gente praticamente esteve no fundo do poço comparado a períodos anteriores, né? Porque o IPE sempre teve como tradição ter salários muito bons dentro do governo, sempre teve. Naquele período a gente teve uma situação muito fragilizada. O embrião do ciclo de gestão começou nesse período, porque a gente percebeu que sozinho estava difícil. Então, quanto mais a gente pudesse ter outras instituições envolvidas, né, teríamos mais força. E foi o que aconteceu. Então, foi uma reivindicação dupla. A tentativa de melhorar a questão salarial, e ao mesmo tempo da gente fortalecer um grupo. Criamos o ciclo de gestão naquela época, né? IPE, Tesouro, Orçamento, o Banco Central ficou central, mas acabou no primeiro momento, o grupo de planejamento, era um grupo específico que tinha sido criado na época, eu não sei se eu estou esquecendo mais alguém, e a Receita era a nossa referência do ponto de vista salarial, né? Porque ela sempre teve um degrau, 2 degraus, 3 degraus assim. E a gente foi exitoso na época, conseguimos, né, com muito trabalho. Eu em cima de carro de som na esplanada, eu nunca imaginei isso. Ser eleito com carro e o sol a pique em cima de carro de som na esplanada. Nós fizemos várias passeatas na esplanada. Foi criada a GDP, a Gratificação de Desempenho e Produtividade. Tivemos um evento com o presidente da República, lá, o Itamar Franco. Eu participei, os representantes das outras associações, o ministro da Fazenda, secretário do Tesouro, o então ministro da Administração, que era quem cuidava da gestão do governo, todos numa reunião,
E foi decidido ali que o plano real estava para ser implantado, né, em junho, se não me engano. A reunião foi em abril, acho que foi final de maio ou abril de 94. O presidente Itamar falou para a gente que o objetivo era atender o que a gente estava pedindo, mas a gente precisaria esperar um pouco mais, porque isso, um reajuste como esse teria impacto no plano real e o efeito cascata, né? Outras instituições iriam tentar a mesma coisa. Então nós fizemos um acordo e foi cumprido. Em dezembro saiu o primeiro reajuste no salário. E em março veio o segundo reajuste. E aí já deu uma segurada, aí a gente ficou numa situação completamente diferente. Foi criada essa gratificação e nós conseguimos construir o ciclo de gestão, que a partir daí ele se fortaleceu. E ao trabalhar muito, que nós trabalhamos muito nesses 41 dias de greve, e antes e também depois, que feito o acordo lá, a gente tem que acompanhar o processo, não simplesmente acha que está tudo pronto, não. Aí o trabalho de mobilização ele aumenta. Então a gente tinha pelo menos uma reunião mensal com o ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique na época, exatamente para saber se estava tudo ok, se as coisas estavam evoluindo positivamente, né? Até dezembro saiu o primeiro reajuste por meio da gratificação. Então foram 2 anos difíceis, mas a gente conseguiu atingir o objetivo. Estava uma divisão muito grande no seio dos servidores e muito politizada a questão da associação. E eu entrei e tal, eu consegui apaziguar, evidentemente não foi do jeito que queria, mas na extensão, né, que eu queria, mas foi trazendo e dialogando e fazendo tudo com participação, né, um colegiado bem funcionando e conversando com as pessoas e tal, e conseguiu trazer muita gente de volta para a associação, e o pessoal começou a participar mais, né, e assim, abraçar a causa. Porque é interessante o seguinte, nem todo mundo tem a disponibilidade, né, para lutar, para fazer, fica com aquela assim mais devagar, e agora tem outros muito ativos. Por exemplo, nesse período lá, nós conseguimos, por exemplo, com a grande associada, a Luciana Scioli, nós fizemos um ciclo de seminários com autoridades da área econômica, por exemplo, Maria Conceição Tavares, Delfim Neto, Mercadante, na época que era um economista de boa fama, né, com uma reputação muito boa, e vários outros economistas, né, várias outras personalidades. Então nós fizemos isso aí e fomos juntando, trazendo pessoas, ideias, e nunca descartamos a ideia de ninguém, tudo falar para que era para o bem da associação, agregávamos, e fomos trabalhando nesse sentido. Em toda a minha trajetória como pesquisador, em viagens, participando de eventos, seja de que forma for, o IPEA é muito respeitado. Agora, recentemente, mesmo nessa pesquisa que eu coordeno agora sobre fronteiras do Brasil, estão participando de 3 espaços importantes, que é o GT lá de fronteiras do GSI, no Palácio, o GT18 do Fronteiras do Mercosul, no Itamaraty, e o grupo da PNDR no MDR. São 3 instâncias de reflexão e proposição. E na segunda-feira nós tivemos lá a reunião lá do grupo no Palácio, fizemos a apresentação da pesquisa, eu fiz a apresentação da pesquisa e foi muito elogiado. O IPEA é muito respeitado externamente. Eu acho que a IPEA pode sempre. A questão, eu não sei se ela precisa tomar a frente. Eu acho que é importante ela estar atenta a isso. Eu vejo a associação assim, ela não precisa tomar a frente ou elencar determinadas coisas e fazer. Eu acho que ela precisa estar atenta ao IPEA. Né? Como que o IPEA está? E aí em todos os aspectos, né? De gestão, relacionado às pesquisas e tudo mais. E ao se observar que não está havendo o devido casamento entre a realidade que o país está e o que o IPEA está fazendo, eu acho que a associação pode e deve sim trazer isso e alertar, olha, né, está acontecendo isso no país e nós deveríamos ter gente trabalhando nessa área e não temos, e é da maior relevância. E aí entra outro ponto, o IPEA é muito solicitado para as coisas.
E já aconteceu várias vezes de a gente ter e estar participando de fóruns relevantes, não ter gente, não ter massa suficiente, não ter pesquisa e não ter reflexão suficiente para poder propor. E o IPEA é convidado para poder participar. Então, acho que a associação não é que ela deveria ter uma situação, uma posição de fiscalização, não é isso, é de acompanhamento do que o IPEA tem dentro do seu papel institucional, do que se está fazendo e ver se as coisas estão devidamente adequadas. E propor, eu acho que tem que propor, né, de reunir o presidente, principalmente com o presidente, olha, estamos observando isso, determinado. Isso eu estou falando mais na parte técnica, né? Tem a de gestão também, que tem N coisas que pode e deve se atuar. E até hoje a FPE é reconhecida e as pessoas que estão hoje aí são estão hoje aqui, né? São pessoas comprometidas. Essa associação que eu acho que tem memória, tem referência, tem trabalhos realizados, tem contribuições feitas e tem muito a fazer. É uma instituição que nós temos muita flexibilidade de trabalho, né? Eu nunca tive restrição com relação a qualquer atividade que eu desenvolvi, participando em diversas áreas e em mais de 2 diretorias, então eu me sinto privilegiado. É o contribuinte pagando o meu salário para eu poder fazer coisas que no fundo eu gosto, né? Eu gosto demais da minha profissão e logicamente com responsabilidade, tentando contribuir com sugestões ou melhorias das políticas públicas para que possam melhorar a vida das pessoas, inclusive a nossa, né? O meu lema foi sempre o seguinte, eu sempre procurei ser o mais institucional possível, porque para mim é muito claro que se o IPEA estiver bem, eu estou bem. Essa é a minha premissa. Se eu estiver bem e o IPEA não estiver bem, o melhor que eu esteja, eu estou muito fragilizado. Então, é isso aí, e aí a minha experiência aqui na associação como presidente me mostrou isso muito claramente. E eu fico muito feliz de ter participado do início desse processo, acompanhado parte desse processo como conselheiro da nossa associação e como também servidor do IPEA nesse diálogo desses temas todos que nós nos dedicamos. Eu sei que a associação fez muito, ela é importante, ela tem que ser valorizada e ela tem capacidade de contribuir para um novo que está vindo e que com algumas dificuldades e talvez com algumas restrições que cabe, portanto, o debate e o envolvimento.